Vamos lá, vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus? Nós vivemos um mundo onde os valores estão muito inversos, né? Nós vivemos num mundo onde as prioridades são tantas, mas Jesus ele deixou muito claro na palavra dele, ele mesmo falando, aqui no capítulo 6 de Mateus, sobre o que você e eu devemos procurar buscar em primeiro lugar. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim, Jesus dizendo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus aqui nessa parábola, ele chega para os discípulos e fala assim: vocês estão ansiosos por causa de quê? Vocês estão vivendo uma vida corrida, desesperada? O que vocês estão buscando? E ele pega e fala assim: observa as aves do céu, igual essa que passou cantando aqui agora. Observa as aves do céu. Ele falou assim, elas não plantam, elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiro, e o Pai Celeste, o Pai, sustenta. Jesus estava falando para eles o quê? As aves, elas são livres. Quando a ave ela é livre para fazer escolha. Ele não falou, observar as aves da gaiola, observar as aves do viveiro. Ele falou, olha para as aves do céu. As aves do céu, elas são livres. As aves do céu, elas procuram alimento de cima para baixo, não é de baixo para cima. As aves do céu, elas não dependem de um homem para tratar delas. Elas não dependem de um homem para cuidar delas. Elas dependem do Senhor. Elas dependem do Pai. Você e eu, nós temos um Pai. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus através de Jesus, é o que eu sempre falo, nós perdemos um Deus e ganhamos um Pai que tem o desejo de sustentar a sua vida. Ah, então, pastor, se eu virar cristão, se eu entregar minha vida para Deus, eu não vou precisar trabalhar mais? Meu irmão, não é isso que Jesus está ensinando, não. Uma ave, que hora que a ave levanta? Ela levanta lá pelas 9 horas da manhã, dá uma espreguiçada, abre a boca, aí se o céu está escuro, ela resmunga, se está fazendo sol, ela fala que está muito quente. É assim que ela vive? Não, a ave levanta cedinho, de madrugada ainda. Esses dias eu estava até um sabiá lá na pé da minha casa, sei lá, eram as 4 horas da manhã, já estava a todo vapor, cantando. Era o jeito dele louvar a Deus, dele adorar a Deus. E levantou e deve ter dado uma espreguiçada e começou deixa eu louvar a Deus aqui primeiro e depois eu vou sair para tomar o meu café da manhã. E aí ele sai procurando, porque ele sabe que o Pai sustenta. Ele sabe que ele tem um Deus, um Criador, que preparou a mesa para ele. Você e eu podemos viver livres e sermos sustentados por esse Deus, por esse Pai. Você não pode viver sustentado por um homem. Você não pode viver sustentado esperando alguém, um homem, um ser humano, abrir a portinha da sua gaiola e colocar ali dentro, seja um ovo cozido, um alpiste, né, um jiló. Não é assim que funciona um copinho d'água. Eu falo uma coisa, quando eu era bem criança, eu e meu irmão, nós ganhamos, né, do meu pai, nós ganhamos um casal de periquito. E meu pai viajou, ficou alguns dias fora, e minha mãe até esqueceu, eu esqueci, minha irmã esqueceu, nós esquecemos do periquito, esquecemos de tratar dele, porque ele era nosso, ele não estava na mão de Deus. Sabe qual foi o resultado? Teve uma bela manhã que minha mãe, né, ela nos chamou lá e falou assim, infelizmente tem uma notícia triste para dar, os periquitinhos, nós chegamos lá e estava com as perninhas para cima assim, durinho, morto, porque o periquito estava dentro da gaiola. E ele estava esperando ser sustentado e cuidado por uma pessoa, e essa pessoa se esqueceu dele. Deus, ele não esquece de você. Se você entregar a sua vida para ele, se você ousar viver, sair dessa gaiola, você vai experimentar dos cuidados do Senhor. Amém? Jesus continua aqui no versículo 28 dizendo assim: e por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, as aves do céu e os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus, do mesmo jeito que ele falou das aves do céu, agora ele fala das
dos lírios do campo. Não é um lírio de dentro de um vaso. Não é um lírio dentro de um pratinho. É um lírio que está... É uma planta que está livre, que está no campo. Um dia eu recebi um e-mail, achei muito interessante, falando que Deus, ele tem, né, que ele é engraçado, que Deus, ele é cômico, que Deus é divertido. E aí o que falava, né, a respeito até sobre isso daqui, falava assim, ó, que Deus dava um conselho, falava assim: hoje saia de guarda-chuva, porque hoje eu resolvi aguar as plantas do meu jardim. Ou seja, hoje vai chover. A chuva é para aguar, para levar água para as aves do céu e para os lírios do campo. Será que alguma planta, alguma árvore vai morrer de secura? Não vai não, ela tem um pai que sustenta. Ela tem um pai que manda chuva. Ela tem um pai que criou aquela terra, que plantou ela ali. Você, meu irmão e minha irmã, você precisa viver livre. Jesus, ele disse assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar-se até mesmo de uma religião, libertar-se de doutrinas, de dogmas, de rituais, libertar-se muitas vezes, de uma espiritualidade falsa. Jesus, ele veio nessa terra para colocar a sua vida em liberdade, para fazer de você uma nova criatura, para fazer você viver uma vida livre, para fazer você viver uma vida sarada, uma vida curada, uma vida livre de enfermidade, uma vida livre de miséria e uma vida principalmente destinada a viver eternamente no céu. Jesus, ele fala que o homem de pequena fé, que se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, com onde vai dormir, com o que vai beber. Jesus, ele continua dizendo assim: portanto, ou seja, se você sabe que o Pai sustenta a ave do céu, que ele cuida do lírio do campo, portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que vestiremos ou que beberemos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? Aqueles que não têm pai, como se fossem órfãos, aqueles que não têm Jesus como Senhor, como Salvador, aqueles que não entregaram sua vida ainda para Jesus. Esses são os gentios, esses são aqueles que ainda precisam correr, né? Precisam se preocupar, precisam buscar isso em primeiro lugar na vida deles, buscar o alimento, buscar a comida, buscar a casa, buscar isso, buscar aquilo. Jesus, ele fala assim: o vosso Pai Celestial sabe que você necessita de todas elas. Jesus sabe do que uma ave precisa. Jesus sabe do que um lírio precisa. E Jesus sabe do que você precisa. Ele falou assim: você acha que você não vale mais do que uma ave? Meu irmão e minha irmã, em Adão fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão pecou, quando Adão perdeu essa imagem e semelhança, essa graça, essa vida espiritual, nós passamos a ser criados à imagem e semelhança de Adão. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós voltamos a ter essa imagem dele, essa vida nova, essa graça nova e o direito de viver essa vida livre. Você pode viver uma vida livre. Amém? E Jesus termina falando sobre prioridade, sobre o que você e eu devemos buscar em primeiro lugar. Meu irmão, nós temos um ano na nossa frente. Esse ano está se descortinando aos nossos olhos. E Jesus deixa claro aqui, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Pai vai trazer na sua mão. Se você se levantar cedo como um passarinho, abrir os seus braços e falar assim: Pai, eu te amo. Pai, eu te louvo por esse dia. Se você tiver um cântico, não é um cântico de igreja, não. É um cântico do teu coração. É um louvor da sua alma, é uma gratidão, é um reconhecimento. O teu dia vai ser diferente. Você vai comer coisas diferentes. Você vai viver diferente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um jeito, é um governo de Deus. É o jeito de Deus, é o jeito que Deus escolheu para você e eu vivermos. O reino é um governo. São novas leis, novas atitudes, são novas coisas para a sua vida. Pastor, e onde que eu encontro essas novas coisas para eu viver nesse ano novo? Se você quiser saber a respeito das leis do Brasil, você vai para a Constituição Federal. Se você quiser saber a respeito do reino de Deus, das leis do Senhor, vai para a palavra. Principalmente o Novo Testamento, principalmente os capítulos iniciais de Mateus 5, 6 e 7. São
são conselhos de um pai que te ama e quer sustentar a sua vida, quer fazer da tua vida uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prazer, quer fazer da tua vida uma vida agradável. Jesus mesmo ele falou assim, se você está cansado, vem a mim, eu vou te aliviar, o meu fardo é leve, eu sou tranquila, minha vida é diferente. Meu irmão, minha irmã, faça desse ano um ano de buscar Deus em primeiro lugar, um ano de pegar a palavra de Deus, de ler, de procurar entender. Pastor, mas às vezes eu leio e não entendo. Vai lá na igreja. Do jeito que eu estou pregando para você e você está entendendo, é o jeito que lá na igreja é ensinado. O que é a igreja? Como o pastor Célio fala, a igreja é um lugar onde nós nos ajuntamos, nos reunimos para louvar a Deus e para aprendermos a palavra de Deus. Ele fala que ali é a sala de aula do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para ensinar as palavras de Jesus, para nos guiar na verdade, e a verdade é a palavra e é Jesus, e para nos lembrar das palavras dele. O Espírito Santo, ele está na minha vida para te ensinar, para fazer a palavra de Deus algo gostoso, acessível, que você entenda, que você pratique, para que você possa desfrutar da sua vida, dessa passagem nessa terra, de uma forma maravilhosa, levar outras pessoas para conhecer Jesus. Amém? Meu irmão e minha irmã, faça desse ano um ano novo de verdade. Faça desse ano uma novidade de vida. Faça desse ano uma vida prazerosa, gostosa, para você e para as outras pessoas. Aprenda essas palavras, pratique essas palavras e depois espalhe essas palavras, essas sementes, para que outras vidas sejam tocadas, sejam transformadas. Seja livre, seja como o lírio do campo e como a ave do céu, sem gaiola, sem vaso. Deixa o Pai tratar de você, deixa o Pai cuidar da sua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você experimente cada dia mais dessa liberdade, dessa graça que é viver em Cristo. Em nome de Jesus.